Você sabe como criar uma base física para suportar uma competição em alto nível e depois conseguir otimizar essa performance? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender como fazer isso. Oi, eu sou o Thiago Vegetti, preparador físico, e eu vou explicar nesse vídeo como você consegue criar uma base de treinamento onde você consiga, com essa base, suportar toda a competição que você vai participar, e além de suportar a competição em si, você consiga ficar apto a toda a carga de treino que vai vir na sequência e criar condição para que as outras capacidades físicas e a sua própria performance seja aumentada de maneira bem eficiente. E para a gente começar a falar sobre isso, o sistema energético que a gente vai usar para criar toda essa base é o sistema aeróbio. E tem uma diferença de vias metabólicas dentro desse mesmo sistema. Eu já falei disso várias vezes em outros vídeos, mas se é o primeiro vídeo que você está tendo acesso, então eu vou falar mais uma vez. Às vezes pode ficar um pouco repetitivo para quem acompanha todos, mas é importante ficar bem claro e diferenciar essas vias metabólicas que ocorrem dentro de um mesmo sistema. Então a gente pode treinar a capacidade do sistema aeróbio, a gente pode treinar a potência do sistema aeróbio. E antes de eu começar a falar como criar essa base e depois como otimizar a sua performance durante a competição, durante o ano, a gente precisa entender o que é a capacidade do sistema e o que é a potência do sistema. Então eu volto naquela analogia, naquele exemplo da caixa d'água. Então a caixa d'água, com todo o conteúdo que ela tem, toda a capacidade de litragem que ela tem, é a capacidade do sistema, e o quanto sai de água pela torneira é a vazão do sistema, isso é a potência do sistema. Então, quando a gente pensa em treinar capacidade aeróbia, a gente está pensando em melhorar o sistema como um todo, melhorar o aporte, né, a demanda metabólica desse sistema. Quando a gente pensa em treinar a potência do sistema, a gente quer trabalhar com intensidades mais altas, porque você quer aumentar o nome já é redundante, a própria potência do sistema. Você quer aumentar o quanto de velocidade, de intensidade você consegue colocar em prática usando esse sistema como prioritário no seu treino ou na sua atividade. Então essa é a diferenciação básica entre treinar a capacidade ou treinar a potência do sistema. E isso é importante porque depois que você define qual é a diferenciação disso, você passa para o segundo ponto, que é treinar potência ou treinar capacidade para criar a base de treino, né? Para criar aquela base física que vai dar suporte para tudo. Uma analogia interessante de ser feita é que a base de treino, que é feita lá no início da pré-temporada, que quando os atletas se reapresentam de férias e estão num período de inatividade, os treinos eles são trabalhados em intensidades mais baixas, e a gente sempre acaba priorizando essa parte do treino e a gente usa a capacidade aeróbia, que é o ponto principal. Então nesse período de base, o que a gente acaba usando é a capacidade e não a potência. E a analogia que eu ia fazer é um alicerce de uma casa. Então você precisa fazer a fundação e o alicerce da sua casa muito bem feito, para que depois a sua casa suporte tudo todo o peso que vai vir na sequência. E em treinamento é a mesma coisa. Então você precisa fazer uma base, criar uma base muito bem criada, muito bem feita, para que depois você seja apto a aguentar toda a carga de treino, toda a demanda fisiológica que vai ter no teu corpo, por conta da competição e das outras capacidades que virão na frente depois que você já estiver pronto. E essas capacidades, eventualmente, elas são em formatos de treino muito mais intensos do que o treino em si da capacidade aeróbia. Muito bem, então a gente já entendeu que para se criar uma base de treino a gente vai usar a capacidade aeróbia e não a potência, que a potência vai vir depois, no momento em que a gente já tiver construído essa base. E aí a gente vai usar os treinos de potência para otimizar essa performance e aumentar a condição física dos atletas. Então mais para frente nesse vídeo a gente vai entrar nesse ponto. E como é que eu sei em que momento da corrida, em que velocidade em quilômetros por hora o atleta ou o indivíduo, seja lá quem for que vai fazer esse treino,
em que velocidade em quilômetros por hora ele precisei parar que tinha uma luz no meu rosto aqui, eu vou retomar o que eu estava falando. Então, como é que a gente sabe em que velocidade, em quilômetros por hora, você vai montar um treino de corrida, qual é o formato desse treino, como que esse treino tem que ser montado, como que são os estímulos, qual é a velocidade que o atleta tem que correr, como é que eu sei que ele está fazendo um treino de capacidade aeróbica e como é que eu sei que ele está fazendo um trabalho de potência aeróbica, qual que é a diferença, como é que eu faço isso. Esse é o ponto mais difícil de entender e conseguir manipular essas variáveis e não errar no treino, que o que mais acontece é a gente treinar algo achando que está treinando uma coisa e acaba treinando outra, porque errou nas intensidades ou porque não sabia de fato qual era a capacidade, né, do atleta e eventualmente você erra nas intensidades e acaba treinando algum outro sistema que não era aquele que você tinha programado. Então, um jeito bem simples de se determinar isso, e aí fazendo um teste de limiar anaeróbio, eu vou explicar como é feito. E aí eu quero fazer um parêntese. Chegam algumas perguntas para mim no WhatsApp ou no próprio direct do Instagram, perguntando desses conteúdos que eu ensino, que eu estou tentando passar para vocês. É tudo relacionado com treinamento físico, então eu não estou fazendo nenhum paralelo com a parte técnica, não é esse o objetivo, até porque o objetivo desses conteúdos, o objetivo do canal é ajudar ou ensinar os atletas a conseguirem se preparar treinando sozinhos. Então, uma vez que a premissa do canal é te ensinar a treinar sozinho, porque você não tem estrutura, ou porque você não está em algum clube, ou porque você não tem um preparador físico à sua disposição, porque você não tem dinheiro para pagar, você é um garoto que vai fazer teste num clube, tem uma oportunidade única na tua vida e você precisa treinar e não sabe como. Então, é para esse pessoal que esses conteúdos são direcionados. Obviamente não é para um cara que está já com um contrato assinado em atividade jogando num clube. Ainda que esse conteúdo seja importante, ou seja, ter algum valor para ele lá no clube dele, ele tem toda a estrutura para trabalhar. Então ele não precisa treinar sozinho, ele não precisa pôr em prática essas coisas que eu passo aqui, porque ele tem o preparador físico, ele tem toda a ação que ele faz lá no clube, ele tem os outros jogadores, ele tem os treinos com bola. E hoje em dia está mudando muito o conceito de treino, tá? A maioria, 98% do treino perdão, é com bola, só alguns treinos são exclusivamente físicos, aquelas capacidades que são meio difíceis de treinar com bola, mas o restante está tudo inserido dentro do contexto técnico e tático que o próprio treinador monta e o preparador físico ajuda, junto com o fisiologista, a quantificar essas cargas. Então, assim, pô, Thiago, você ensinou a fazer um teste de limiar anaeróbio, não se usa mais, ninguém mais faz isso nos clubes. De fato, em muitos clubes não se usa mais. Por quê? Não se usa mais os treinos de capacidade aeróbia, de potência aeróbia, exclusivamente físico em formato de corrida. Alguns preparadores físicos usam, outros não. Os que não usam, utilizam de outras formas de controle de treino, GPS integrados com análises fisiológicas, e está tudo inserido dentro de treinos técnicos, jogos reduzidos, enfim, uma série de fatores, de modelos de treino que ajudam e você consegue otimizar o tempo. Então o treinador, a gente consegue treinar a parte tática, a parte técnica e obviamente tem um componente físico ali. Então se você for um pouco inteligente, você consegue otimizar tudo isso e não precisa, entre aspas, perder tempo fazendo um treino de corrida em volta do campo com os atletas. E aí voltando, um atleta que treina, que ele está parado, está desempregado, não tem um preparador físico à disposição, um garoto que quer fazer teste num clube, vai passar por uma avaliação ou vai fazer uma peneira, ele não tem esse contexto todo a favor dele, ele precisa treinar sozinho. Como que ele vai fazer um jogo reduzido? Não tem como, então ele precisa treinar, e aí a forma de treinar é com treino físico e não tem outra opção. Então, só para deixar claro o objetivo disso, não é uma questão de atualizar o que vem sendo feito no futebol ultimamente ou desatualizar, não é esse o ponto. O ponto é ensinar a como fazer o treino sozinho. Quando for preciso você treinar sozinho, você vai ter conteúdo e vai ter todo esse material que eu disponibilizo aqui
à sua disposição para conseguir fazer isso sozinho e se preparar. Dito isso, a gente vai voltar e vou explicar o que é o limiar anaeróbio, né? Que é o que determina para a gente as faixas de velocidade em km por hora na sua corrida e que, por sua vez, vão determinar se você está priorizando um treino de capacidade aeróbia ou um treino de potência aeróbia. Então, o que é o limiar anaeróbio? Já expliquei em outros vídeos que a gente tem várias fontes de energia, né, que a gente chama de vias metabólicas, e por mais que alguns queiram acreditar, você não consegue... elas não são exclusivas, né? Você prioriza a via metabólica em determinada atividade, mas ela não é exclusiva. As vias metabólicas, elas estão prontas para ser usadas, elas disparam quando inicia o exercício, todas ao mesmo tempo. E aí, dependendo da demanda do exercício, como o exercício vai se configurando, obviamente que isso é super rápido, o seu corpo ele vai priorizando de onde está vindo a energia para suprir a demanda daquele exercício. Então, num exercício de corrida, que ele é prioritariamente aeróbio, você começa a correr, e aí eu vou exemplificar como é feito um teste de limiar e fica fácil de entender do que se trata. Então, vamos imaginar que você subiu numa esteira, ligou a esteira, você se aqueceu, obviamente, e aí você colocou lá 5 km por hora na esteira, mediu você está correndo com um frequencímetro, correndo com um analisador de gases. Então o frequencímetro está marcando a sua frequência cardíaca, o analisador de gases está marcando a sua troca gasosa, o quanto você consome e você consome de oxigênio e você produz de CO2. Perdão. E você vai coletando gotas do seu sangue para fazer análise do lactato e ver quanto que está se acumulando de lactato. Porque a gente produz lactato o tempo todo, mas a gente produz e remove. E uma vez que a sua taxa de remoção ela é menor do que a taxa de produção, você começa a acumular, meio óbvio. Então, no teste você analisa esses 3 fatores: frequência cardíaca, sua ventilação e a concentração de lactato sanguíneo. Beleza. Aí passou-se 1 minuto, subiu na esteira, 5 por hora, marcou esses 3 indicadores. Fica lá 1 minuto. Passou esse 1 minuto, aumentou para 6 por hora, marca de novo os 3 indicadores. E a cada minuto, hoje está difícil, a cada minuto vai incrementando 1 km por hora. Então a gente está aumentando em 1 km por hora a intensidade da sua corrida a cada minuto. E todo minuto vai pegando essas 3 variáveis e vai anotando. O que se observa é que o crescimento das três variáveis ele é linear. Ele vai subindo em linha reta. Então todos aumentam na mesma proporção, eles vão aumentando. Em algum momento, que aí varia de pessoa para pessoa, a gente tem limiar 1 e tem limiar 2, mas para ficar bem didático, eu vou explicar só de maneira bem geral como funciona, o que interessa de fato para a gente. Em algum momento da corrida, sei lá, a 12, a 13 por hora, 14, aí vai variar de pessoa para pessoa. Essa curva que ela estava subindo de maneira linear, ela tem uma inflexão, ela tem um aumento muito acentuado, diferente do previsto, que era aquela linha reta que ele estava subindo. E a coincidência é que todas as variáveis elas respeitam essa mesma regra, elas mudam juntas. Nesse ponto, essa velocidade em km por hora é o que a gente chama de limiar anaeróbio. Então você vai pegar essa velocidade, sei lá, deu 12 km por hora. Você sabe que 12 km por hora é o seu limiar anaeróbio. Por que isso é importante? É importante para saber que sempre que você estiver correndo abaixo de 12 km por hora, com certeza você estará trabalhando ou priorizando a capacidade do sistema aeróbio. Ou seja, você consegue segurar ou suportar essa intensidade que está abaixo do seu limiar por uma longa duração. Você consegue fazer uma corrida longa correndo abaixo do seu limiar. E quando você usa esse mecanismo, você está priorizando treinar a capacidade do sistema, exercício de baixa intensidade e longa duração. Se você começa a ultrapassar esses 12 por hora, para cada quilômetro por hora que você vai ficando mais distante do 12, você vai para o 13, para o 14, para o 15, você vai aumentando a sua frequência cardíaca, você vai aumentando a sua ventilação e vai aumentando a concentração de lactato. O que vai acontecer? Em algum momento você vai ter que interromper sua atividade. E sempre que você está trabalhando acima do seu limiar anaeróbio,
você está priorizando a potência do seu sistema. E o problema é que quando você começa a treinar a potência do sistema, só a via metabólica prioritária do sistema aeróbio, que é a oxidativa, ela não dá conta de suprir a demanda do exercício. E aí, por isso que eu falei no início que não é exclusivo, né? As vias metabólicas elas não trabalham sozinhas, porque nesse momento, quanto mais para cima do seu limiar você vai, mais o componente anaeróbio ele vai te ajudando. Então, por isso que chama limiar anaeróbio, porque a partir desse ponto, não é que o treino fica anaeróbio, não é isso, o treino continua aeróbio, é que o sistema anaeróbio começa a ajudar, ele começa a te dar uma força. Sem ele, você não vai conseguir trabalhar nessas altas intensidades. Só que você tem que entender que tem uma contrapartida. Por que aumentam todas essas variáveis? E principalmente a concentração de lactato, que vai te gerar um estado de fadiga. Por conta de você usar essa via metabólica glicolítica, que é a anaeróbia, a base de carboidrato, que aumenta a intensidade, ela possibilita que você faça exercício em intensidade mais alta do que a oxidativa, só que você tem que pagar a conta. Então, se você continuar em altas intensidades, o seu treino cai. E por que você precisa entender isso, né? Por que tem essa diferenciação? Por que é da história de criar uma base? Porque se você chegar hoje sem criar uma base aeróbia de capacidade, que você tenha treinado com baixas intensidades e longa duração, e você errar a mão no seu treino, e você, por acaso, cair na via metabólica glicolítica, por conta que ela esteja ajudando no seu treino aeróbio, você não tem base para suportar o exercício, você vai entrar em fadiga muito rápido, não vai conseguir suportar o treino acaba. E aí, além disso, a sua recuperação entre as sessões de treino e dentro dos próprios estímulos do treino, ela é muito mais demorada. Então, por isso que você precisa criar uma base para suportar esses treinos que vão vir depois, e essa base bem criada, elas te deixam capaz de suportar o próprio treino e conseguir executar esse treino de maneira mais intensa. E obviamente quanto mais intenso você treina, mais benefícios você tem às custas desse treino. Então isso é o limiar anaeróbio, aquele ponto em km por hora que o exercício ele passa a ser mais intenso, porque o sistema anaeróbio começa a ajudar, e quanto mais você aumenta a intensidade, mais próximo do fim do treino você se encontra. Então, para baixo do limiar você está treinando capacidade, para frente do limiar, em tese, você está treinando potência. Não é muito resumido dessa forma, tem umas outras coisas que interferem, mas para entender como funciona as duas vias de treino, essa é uma boa analogia. Para baixo do limiar é capacidade, para frente do limiar é potência. Você já consegue pelo menos se situar nessa questão de treino. Ok, aí a gente já definiu como que faz, né, para criar uma base, qual é o mecanismo que a gente usa. Depois a gente entendeu como saber se eu estou mesmo treinando a capacidade do sistema e não a potência. Então a gente conseguiu entender o que é o limiar anaeróbio. E aí a gente precisa saber como treinar. Como que treina capacidade aeróbica, como que treina potência aeróbica. É só eu colocar um tênis e sair correndo? Obviamente que não. Então, para a gente fazer treinamentos aeróbios, eu vou dar os 3 principais modelos de treino, que são os mais usados, mais simples de entender. Então você pode usar treinamentos de corrida contínua. Então é um estímulo só, você vai correr durante 30 minutos, por exemplo. Então isso é um treino de corrida contínua, porque ele começa e ele acaba. Então não tem blocos, não tem pausa, não tem séries, não tem nada. É um estímulo só de longa duração. Pode ser 30, 40, 50, 1 hora, 20 minutos, não importa. Ele começa e acaba. Esse é um treino de corrida contínua, e ele é caracterizado por ser um estímulo só e único. Outro método de treino que se usa são os métodos de treino intervalados. Então, você pode fazer eles intervalados por distância, eles intervalados por tempo. Então, por exemplo, um modelo de treino aeróbio intervalado por distância, você vai fazer 5 tiros de 1.000 metros. Por enquanto a gente não vai entrar no mérito da intensidade, não interfere no modelo do treino. Então você vai fazer 5 vezes de 1.000 metros, e para cada vez que você completar os 1.000 metros naquela velocidade que foi pré-determinada, você vai dar uma pausa, sei lá, de 3 minutos. Então isso é um treino com método intervalado, porque você faz um estímulo de 1.000 metros, intervalado por distância, né? Você faz um estímulo de 1.000 metros, faz uma pausa, faz outro estímulo de 1.000 metros, faz uma pausa, faz outro de 1.000, faz outra pausa e assim por diante.
Precisa ser sempre 1.000? Não, pode ser a distância que você quiser. 1.200, 1.600, 1.300, pode ser formado em pirâmide, um tiro de 1.000, um tiro de 900, um de 800, um de 600, enfim. Aí você pode criar da maneira que você quiser. Basta saber o volume total, a distância total que você quer percorrer no treino, né, somando todos os estímulos. Entender o quanto de pausa você precisa colocar entre cada estímulo para que você fique dentro do objetivo do seu treino e qual a velocidade que você vai fazer essas corridas para ter certeza se você está treinando a capacidade do sistema, a potência do sistema. Outro método de treino aeróbio que é muito usado é ele é conhecido como CCVV, que ele é corrida contínua com variação de velocidade. É o antigo fartlek. Então, como ele funcionar? Você vai correr... só voltando, eu esqueci. Dentro do treino intervalado, a gente pode também fazer intervalado por tempo. Então, você vai fazer um tiro de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos. E aí você vai ter a pausa e você vai repetir isso 6 vezes. Então, você pode, sei lá, você vai fazer 6 tiros de 5 minutos numa intensidade X e as pausas são essas. Então, é um modelo de treino intervalado por tempo. Aí, voltando agora no CCVV, que é corrida contínua com variação de velocidade, ele é o antigo, esse nome é mais recente, o nome antigo é o fartlek, que ele é justamente o que o nome diz. Então você vai correr por um tempo ou por alguma distância, ele pode ser por tempo ou por distância também, igual o intervalado. Então você vai correr 100 metros numa velocidade X e depois você vai correr, sei lá, 200 metros numa velocidade Y, vai ser mais fraco. Então você acelera e trota, acelera e trota, acelera e trota. Então você fica alternando as intensidades durante a sua corrida contínua. E ele pode ser feito em um bloco só, igual aquela corrida contínua, aquele modelo que eu falei no começo. Ou ele pode ser misturado com método intervalado. Então, sei lá, você vai fazer 5 estímulos, 5 tiros de 5 minutos, com pausa de 3 minutos. E dentro desses 5 minutos você vai acelerar 1 minuto e trotar 30. Sei lá, isso é um modelo de treino. Então você juntou o método de corrida contínua com variação de velocidade e aí você intervalou os estímulos. Então existem essas fórmulas e existem muitas outras que são muito mais complexas, não vale a pena a gente perder tempo aqui entre aspas, porque fica muito difícil de entender e aí ao invés de facilitar para vocês eu acabo atrapalhando. Então esses são os formatos básicos de treino para você garantir que você está fazendo um treino aeróbio. Corrida contínua, treinos intervalados por distância ou por tempo, corrida contínua com variação de velocidade, e aí você pode incrementar um pouco mais e fazer a corrida contínua com variação de velocidade utilizando métodos intervalados aí por distância ou por tempo, e você consegue misturar tudo e criar um treino mais atrativo e mais interessante. O objetivo desse monte de métodos, né, e é legal você variar os tipos de treino justamente para, a gente brinca, para descansar a cabeça. Então, para não ficar muito maçante, não ficar muito monótono, porque isso, além de ser chato, ele é prejudicial para a performance. Um dia eu comento um pouco mais sobre monotonia de treino, e que tem uma interferência bem negativa na performance e tem uma correlação com incidência de lesão, mas isso é assunto para outro dia. Então a variação dos estímulos ela é interessante para o treino ficar mais atrativo e sempre ter um estímulo diferente. É mais legal do que você ficar repetindo sempre o mesmo formato do treino, porque isso é cansativo. Uma vez que agora a gente já entendeu e já conseguiu aí ilustrar quais são os modelos de treino que a gente tem, né, para treinar o sistema aeróbio, eu vou dar uns exemplos de como fazer isso na prática, né? Então, como seria um treino de capacidade aeróbia nesses formatos, né? Como trazer isso para a prática, porque é o que interessa para a gente. Então, se você pegar o treino de corrida contínua, ele já é caracterizado, ele já é meio que exclusivo para treinar capacidade aeróbia, porque não tem muito sentido você usar ele com intensidades muito altas para treinar potência, porque você não vai conseguir suportar durante muito tempo, então é contraditório, não vai funcionar. Mas para treinar capacidade aeróbia você pode, então você está parado, voltando de uma lesão, ou simplesmente está parado por qualquer motivo,
sei lá, você está um mês sem fazer nada e você tem um mês para se preparar porque você vai para um clube ou vai fazer uma peneira, enfim. Então, o primeiro treino seu tem que ser um treino de capacidade aeróbia e de baixa intensidade. Então, você vai fazer um treino de 25, 30 minutos, 35, dependendo, 40. Determinar esse volume de treino não é tão fácil assim quanto parece, porque a gente tem que levar em consideração quem é o atleta, o biotipo do atleta, a atual composição corporal dele, se ele está gordo, se ele está forte, porque ele pode estar parado e está forte. É um cara que não engorda, é um cara que está magro, tá saudável, ou outra opção, ele pode estar gordo, tá pesado, porque não se cuida. Um tem muito lastro de treino, eu já falei isso em outro vídeo, que é aquela memória motora, né, o quanto de bagagem de treino ele tem. Esse cara treinou a vida inteira e ele tá um mês parado. Esse cara sempre treinou, mas treinou e parou, ele nunca conseguiu dar uma boa sequência. Então você tem que analisar caso a caso para conseguir meio que prever o quanto de treino, o volume do treino que o atleta vai ser capaz de suportar. Mas vamos fingir que a gente sabe quem é o atleta. Entrou uma ligação no meio do vídeo aqui e caiu tudo, mas vamos lá. Então eu tava dizendo, vamos fingir que a gente sabe quem é o atleta e vamos montar o treino dele. Então esse cara vai correr 30 minutos com velocidade de 3 km por hora abaixo do limiar. Por que 3 km por hora abaixo do limiar? Porque vai ser uma velocidade confortável. 3 km por hora abaixo do limiar é bem confortável para qualquer pessoa, sendo atleta ou não. E o que a gente quer? Que fique confortável mesmo, que o atleta consiga fazer os 25, os 30 minutos que está previsto. E se ele estiver inteiro e tiver se sentido bem, ele pode estender um pouco mais, faz 35, faz 40. Por que isso? Para a intensidade do treino ser baixa de propósito, para ele ter uma boa recuperação no dia seguinte, para ele não ficar todo travado, chegar no dia seguinte cheio de dor muscular, morto, porque não conseguiu se recuperar do treino, porque foi um treino muito pesado para ele que está sem base. Então, você coloca pouca intensidade de propósito no treino para não estragar a sequência dele, o dia seguinte dele, ele conseguir dar sequência nesse treino, na programação de treino dele, e um treino não interferir negativamente no outro. Isso vai acontecer, é inevitável, mas quanto mais a gente conseguir encaixar e fazer um treino e seguindo uma lógica, né, uma sequência onde um treino não estrague o outro, isso é sempre benéfico. Não é fácil de fazer, mas é possível de ser feito. Aí você fez várias corridas contínuas, né? Você começou a criar uma base, e aí chegou a hora de você trabalhar com o método intervalado, ainda que seja para treinar a capacidade aeróbia, e dá para fazer. Então você começa a diminuir de fazer blocos. Então você fez um dia lá, corrida de 30 minutos, no dia seguinte ou 2 dias depois, que seja, porque você vai treinar alguma outra capacidade física, vai fazer alguma adaptação ao treino de força, né, nesse intervalo, você não vai fazer, você pode até repetir essa corrida contínua, mas que você mude, e aí você vai pegar esses 30, 35, ou que seja esses 40 minutos que ele correu, e você vai fracionar. Então você vai fazer, você vai correr 3 blocos de 13 minutos, vai dar 39. Só que não vai ser 3 km por hora abaixo do limiar, agora vai ser 2, ou vai ser 1,5. E aí você vai diminuindo as distâncias, diminuindo o tempo dos estímulos e aumentando as intensidades. Essa é a lógica do jogo, né? A lógica do treino. E aí você vai já entrando num modelo de treino intervalado por tempo, com intensidades abaixo do limiar. Então ainda você está treinando capacidade aeróbia, mas você já está chegando próximo do limiar, você já está aumentando as intensidades. Existem outras adaptações que acontecem nesse processo que são benéficas. E aí você começa a colocar, feito vários modelos desses intervalados, né? Você vai diminuindo os tempos, começa a fazer trabalhos por distância, começou a chegar bem próximo da velocidade do limiar, você fala, agora já está na hora de eu passar um pouquinho da velocidade do limiar, mas dar uma quebradinha no meio do estímulo, que é aí que entra o CCVV. Então eu falo para ele, você vai acelerar 30 segundos, 1 km por hora acima do limiar, mas eu vou te dar 3 minutos para trotar em 2 ou 3 km abaixo do limiar. Então você sobe, cria aquele ambiente onde o componente anaeróbio está te ajudando, mas imediatamente após você volta para um sistema aeróbio de capacidade inoxidativo, com muita velocidade abaixo do limiar, fica bem confortável, recupera, vai de novo, dá uma hiperventilada rápida, volta lá para o treino de capacidade. Então você começa a fazer uma transição da capacidade aeróbia até chegar na potência aeróbia,
que é o que você vai fazer lá na frente. É óbvio que isso não é de um dia para o outro, você vai repetindo vários e vários dias esse modelo, até o momento que você consegue, que você percebe que criou essa base e já está na hora de trocar o formato do seu treino, porque uma vez com a base criada, você não precisa ficar repetindo e reproduzindo esse estímulo. Aí você entra nos estímulos mais fortes e parte para treinar a potência do sistema, que é o que de fato vai fazer você melhorar a sua performance. Beleza, criamos a nossa base, você treinou, fez os métodos contínuos, entrou nos métodos intervalados com velocidades abaixo do seu limiar, começou a chegar próximo do limiar, passou um pouquinho dessa velocidade, já colocou um pouco mais de intensidade e agora você está na hora de começar a treinar a potência do sistema, porque não vai esse ambiente metabólico que está começando a se criar, você já está começando a se acostumar com ele, não vai ser tanta novidade, você não vai sofrer tanto. E aí você volta para os treinos intervalados e aí você começa a fracionar as distâncias para começar a treinar a potência do sistema. E aí são tiros curtos, com muita pausa para treinar a potência e velocidades bem acima do limiar. Então você vai trabalhar com 3 km por hora acima do limiar, 4 km por hora acima do limiar, eventualmente 5 km por hora acima do limiar, dependendo do nível de treino que você esteja. Lembrando que você fez uma transição da capacidade dos treinos de capacidade aeróbica que você usou para fazer a base até você poder entrar nos treinos de potência. E uma vez entrando no treino de potência, você vai estourar as velocidades para cima do limiar, não tem jeito. Então, são treinos que doem para fazer, os caras afogam, a sensação de afogamento, ela é basicamente o treino inteiro. Só que por conta dessa alta intensidade, essa sensação de afogamento, você não é um treino que você vai fazer por 30, 40, 50 minutos, porque os treinos de capacidade aeróbica, a hora que você formata ele em vários blocos com um monte de pausas, a sessão de treino fica uma sessão de 50 minutos, 60 minutos, dependendo. E os treinos de potência aeróbica são basicamente um terço disso. Você vai treinar por 20 minutos e acabou o treino. Você vai falar, pô, mas 20 minutos? Você está falando para fazer um treino aeróbio de 20 minutos para um jogo que dura 90. Estou falando isso mesmo. Então, você vai fazer treino de potência aeróbia. O treino de potência aeróbia ele só se justifica se você conseguir colocar o máximo de intensidade possível por unidade de tempo dentro dos estímulos. E a partir do momento que as intensidades começam a cair, porque você já está num ambiente metabólico muito alto e não consegue mais suportar essa fadiga que está instalada, está na hora de parar o treino, porque você vai começar a entrar num treino de capacidade aeróbica, e não é esse o seu objetivo, a não ser que seja. Eu quero treinar tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Aí beleza, aí você faz o que você quiser. Mas se você tiver com a proposta de fazer um treino naquele período, hoje eu vou treinar, terça-feira de manhã eu vou treinar potência aeróbica, e meu treino vai ser 20 minutos, não tem problema, porque você sabe que à tarde você tem um treino, sei lá, de força para fazer, ou que seja ao contrário, você vai treinar força de manhã e à tarde. Então, não é só uma sessão de 20 minutos que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com o volume de treino do dia e da semana, então você quantifica tudo. Então aquele 20 minutos ali, é só 20 minutos? Depende o que é só, porque 20 minutos treinando potência aeróbia vale mais do ponto de vista metabólico e do ponto de vista de sensação de esforço do que um treino de 1 hora de capacidade aeróbia. A sensação subjetiva de esforço é infinitamente maior. As concentrações de ácido lático, de lactato sanguíneo são infinitamente maiores. A sensação de afogamento é infinitamente maior. O cara quer terminar o treino e quer se matar, porque não consegue nem respirar. Então um treino nesse formato de potência aeróbica ele não consegue, pela própria lógica do treino, ele não consegue ser longo. Então você vai fazer estímulos curtos de 3, 4 minutos e vai repetir eles por 2, 3 vezes e acabou. O cara não consegue mais, por mais que você dê muita pausa para ele, ele não consegue mais manter as intensidades do treino. Então esses são os treinos de potência, que esses sim são treinos difíceis de ser feitos, de serem feitos. O cara já tem que estar com uma boa base, tanto aeróbia quanto de força, porque ele vai precisar acelerar. Eventualmente você coloca, a gente para dificultar um treino de potência aeróbia, a gente coloca situações de jogo, então que o cara tenha que acelerar, mudar de direção, isso aumenta a acidose do treino e faz com que o treino seja mais intenso ainda. E basicamente essa é a diferença de quando você treina potência e quando você treina a capacidade do sistema aeróbio. Um exemplo de treino que a gente usava muito, esse é legal, porque os exemplos de treino de capacidade aeróbica acho que ficaram bem claros, não preciso dar
mais exemplos práticos, acho que ficou bem intuitivo como eles funcionam, mas tinha um treino que a gente usava, eu uso ainda bastante com atletas que me procuram para se preparar para clube, depois que eles fazem toda a base deles, a preparação deles, no finalzinho lá do meio da preparação para frente, quando eu já percebo que eles estão aptos a fazer um treino de potência aeróbia, é um modelo de treino que funciona, que eu acho bem legal e dá para vocês reproduzirem, obviamente, quando vocês estiverem prontos para isso. Eu faço desse jeito, eu coloco 10 metros, eu meço 10 metros com os cones, meço 20 metros com os cones e meço 30 metros com os cones. São as 3 distâncias que eu faço. E coloco mudanças de direção dentro dessas distâncias. Então ele vai fazer 10 metros com mudança de direção, ele vai fazer 20 metros com mudança de direção e ele vai fazer 30 metros com mudança de direção. E aí vocês vão entender por que para fazer um treino de potência aeróbia nesse formato, o atleta já tem que estar com a base aeróbia bem feita, já tem que estar com um nível de força bom, já tem que ter treinado velocidade, porque vai usar tudo isso para treinar, para realizar esse modelo de treino de potência. Então o cara, o que ele vai fazer? Ele acelera 10 metros em intensidade máxima. Intensidade máxima, o máximo que ele consegue acelerar. Ele vai cruzar o final dos 10 metros que ele fez as mudanças de direção em velocidade máxima. E aí eu dou para ele em torno de 1 minuto. Eu já sabendo qual é a velocidade do limiar dele, já vai estar medido, né? Já vou ter a marcação dos cones até onde ele precisa correr e voltar. E aí ele tem que percorrer, ou ele faz por distância, ou eu faço por tempo, controlando o ritmo de passada dele. E ele tem que correr esse 1 minuto a 2 km por hora ou a 1 km por hora acima do limiar anaeróbio. Por que eu faço isso? Justamente para ele não conseguir recuperar. Então ele faz um estímulo de altíssima intensidade, o máximo de intensidade que ele pode, e eu não dou recuperação para ele. Ele vai correr, depois de ter feito esse estímulo de intensidade máxima, ele ainda tem que correr durante 1 minuto acima do limiar dele. Ele vai afogar, mas ele não vai morrer ainda. Aí ele volta. Então já está tudo programado para ele chegar de novo lá no cone zero e ele vai acelerar 20 metros com mudança de direção ao máximo de intensidade dele. E aí eu falo para ele, agora você vai poder correr no seu limiar, na velocidade igual ao do limiar. Ainda está forte, porque ele já vem de estímulo de altíssima intensidade, fez uma corrida acima do limiar, quer dizer, cansou mais ainda, não conseguiu se recuperar, correu 20 metros de intensidade máxima, foi de novo para esse 1 minuto e correu no limiar. E aí ele volta e acelera os 30 metros de intensidade máxima. Nesse ponto ele já está morto, a perna já inchou, já está totalmente em estado de fadiga, o componente metabólico dele já está todo zoado, ele já está completamente afogado, hiperventilando, frequência cardíaca lá estourada no máximo, sensação de fadiga no máximo. E aí esse último tiro, ele termina os 30 metros e aí a orientação é corra 1 minuto mais forte que você puder, despenca, o cara termina quase que num trote, e ele tenta fazer o mais forte que ele pode, aí acaba. Então isso aí deu 3 minutos e meio, 4 minutos no máximo, e acabou. Beleza, ele fez esses 3, 4 minutos, a gente vai lá e ele vai descansar 3, 4 minutos. Ele vai repetir isso de novo, pela segunda vez. Quando muito o cara consegue fazer 3 vezes. Olha, eu já vi um atleta fazer 4 vezes, um modelo de treino desse, mas a quarta série é bem ruim. Desde o início as acelerações já não são boas, a corrida de recuperação, que não é para recuperar, já não está boa também, muitas vezes não consegue manter o ritmo que está pré-determinado. Então 3 estímulos desse estão suficientes. Aí você vai fazer a conta, ele treinou 12 minutos, deu 4 minutos e pouquinho, bota aí 12 minutos, mais uns 10 minutos de pausa, porque você tem, né? Você fez 3 blocos, você tem 2 pausas, o cara treinou 22, 23 minutos, acabou o treino de potência aeróbia dele. O cara fala assim, chega, ele não quer treinar nunca mais na vida dele quando acaba, porque ele quer morrer. Essa é a sensação de quem já fez um treino de potência aeróbia. Às vezes o cara acha que treinou potência aeróbia, mas não treinou. Um treino de potência aeróbia é nesse formato e o cara acaba morto. Essa é a verdade, esse é o fato. E tentem reproduzir, se estiverem prontos, obviamente, né? Porque vai ter que acelerar a intensidade máxima, mas ainda vai se machucar se não tiver com força. Então tem que estar preparado para fazer o treino de potência aeróbia. E agora tudo acho que faz sentido para vocês e conseguem entender o porquê que você precisa criar uma base de treino
principalmente aeróbia, aí começa a entrar as outras capacidades físicas, depois de você criar essa base, para depois você conseguir otimizar tudo isso treinando, montando um formato de treino onde você tem ação em intensidade máxima, com mudança de direção, que é o que acontece no jogo, e corridas acima do limiar, não deixando você se recuperar. E aí você cria um processo de adaptação bem interessante, você consegue melhorar a potência do seu sistema. E o que você vai ganhar com isso? As suas recuperações no dia do jogo, quando você estiver durante uma partida de futebol, elas vão ser muito mais rápidas do que elas eram antes, porque você está treinando o teu corpo a se recuperar em intensidades mais altas, e eventualmente no jogo, quando você tiver uma possibilidade de trotar ou correr numa velocidade mais fraca ou até andar, a sua recuperação, a sua frequência cardíaca, a sua ventilação, elas vão cair de maneira muito acentuada, você vai se recuperar muito mais rápido do que você havia se recuperado antes, e a contrapartida é que você, se recuperando muito mais rápido, você já está pronto muito mais rápido para fazer outro estímulo de alta intensidade, a tua performance no jogo aumenta e o seu nível de jogo aumenta. Então você consegue aumentar o nível do teu jogo, deixar ele mais alto do que ele era antes, quando você consegue treinar a potência do seu sistema, mas para isso você precisa estar preparado. Beleza, gente? É isso, espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar no grupo do Telegram, vou deixar o link aqui de novo na descrição. Eu vou colocar a fórmula lá, o passo a passo da fórmula lá no Telegram, para calcular o limiar anaeróbio. Então agora vocês já entenderam como é que treina, o que treina para baixo do limiar, o que treina para cima, como fazer os modelos de treino. Então eu vou deixar a fórmula detalhada, passo a passo, como fazer, como medir. É bem simples, é só correr e usar os cálculos e colocar lá na fórmula passo a passo que eu vou ensinar. É bem tranquilo, dá para fazer. E aí vocês conseguem descobrir o limiar anaeróbio de vocês. E uma dica: quando você começa a treinar, obviamente que você começa a criar adaptações no seu corpo, e eventualmente, se os seus treinos estiverem muito bem organizados e feitos de maneira correta, o seu limiar anaeróbio ele vai ser aumentado com o passar do tempo. Então é interessante que você faça esse reteste de tempo em tempo, porque se você considerar o seu limiar, você fez hoje o seu limiar, treinou 1, 2, 3, 4, 6 meses você está treinando, daqui 6, até antes disso, mas enfim, aí daqui 6 meses você ainda está usando aquele mesmo limiar. Pô, deu 10 meu limiar, mas hoje o seu limiar é 12. Aí você está calculando todos os seus treinos baseados num limiar de 10 km por hora, só que hoje ele é 12, porque você melhorou a sua performance, você melhorou a tua condição física, e aí você está jogando carga de treino muito inferior ao que você de fato aguenta, e o que vai propiciar para você uma adaptação maior. Então o teste de limiar ele tem que ser refeito de tempo em tempo, para você ter certeza que você está correndo e treinando nas capacidades, nas velocidades corretas. Beleza, gente? Então vou deixar a fórmula lá no Telegram, vou deixar o link aqui embaixo. Espero que vocês gostem. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!